Bom dia, turminha, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Nós vamos aqui para a disciplina de matemática, onde nós estaremos falando sobre décimos, tá? Um assunto novo aqui para vocês e é um assunto que está muito relacionado à fração, tá? Mas aqui no quarto ano está bem sucinto para vocês, não tem nada de muito difícil, tá bom? Só requer uma atenção ainda maior de vocês. Então vamos aqui, ó. Já representamos a 10ª parte de uma unidade por meio de frações. Vamos estudar outra maneira de representá-la? Então, a gente já viu por frações e agora a gente vai ver através de décimos, tá? De números decimais, na verdade. Então, a figura ao lado representa uma unidade. Ela foi dividida em partes iguais e uma delas foi colorida de azul, tá? Então, nós vamos ver aqui o total dessa figura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu já sei que o meu denominador é o que fica embaixo, é o quê? 10 décimos, né? E o 1, por que é 1? Porque é a parte colorida. Tá? Lembra? Então, aqui eu tenho a fração 1/10, tá? Então, na fração fica dessa forma. E em número decimal, quando eu falo número decimal, são aqueles números que nós colocamos vírgula, tá? Nós colocamos aqui a vírgula. Então, número na forma decimal. Decimal quer dizer, vem de 10, né? São números de 10 em 10 também. Então, 0,1. Tá? Isso aqui é o número na forma decimal, que por extenso quer dizer 1/10. Professora, mas aqui é a fração 1/10. Esse 0,1 também chamamos de 1/10, tá? Então, tem essas duas formas aqui de você fazer. Na fração 1/10 e no número decimal também 1/10. O que muda é a forma de escrever, tá? 0,1. Professora, se aqui fosse 2, seria 0,2, que seria 2 décimos, tá? E assim sucessivamente. Então, décimo quer dizer aqui a primeira casa, tá? Quero enfatizar bem. É a primeira casa, tá? Décimos. Depois da vírgula, tem uma outra nomenclatura que a gente não vai falar agora. Eu só quero enfatizar para vocês que depois da vírgula nós chamamos de décimos, tá? De décimos. Fica na mente de vocês. Depois da vírgula chamamos de os décimos, tá? 2. Utilizando uma fração e um número na forma decimal, represente a parte colorida de amarelo na figura ao lado. Então, vamos lá primeiro fazer a fração. Vamos ver o total aqui dos quadradinhos, dos retângulos, quer dizer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu total é 10. Décimo, aqui ó, décimos, a parte de baixo. Quantos foram coloridos? 6. Então, em cima é 6. Então, em fração, 6 décimos, tá? E em número decimal, 0,6, que também é chamado de 6 décimos. Tá bom? Então, neste capítulo, chamaremos números na forma decimal simplesmente como número decimal, tá? Aí, vocês têm aqui umas atividades para fazer, ó. Como se lê cada um dos números decimais a seguir. Essa aqui eu vou estar ajudando vocês, tá? Letra A, 3 décimos, que é depois da vírgula. Aqui temos 4 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos e 9 décimos, tá? Gente, se vocês fossem transformar isso aqui em fração, já tem aqui a palavra décimos, né? Então, eu já sei que o denominador vai ser o quê? 10. E em cima vai ficar o quê? O 3. Ó, 3 décimos, 4 décimos, olha aí, ó. Embaixo 10, em cima, numerador 4, 4 décimos em fração. Tô colocando em fração, tá, gente? Isso aqui é os números decimais, tá? Isso aqui é as frações que tem a mesma nomenclatura, certo? E aqui nós temos 6 décimos. E assim sucessivamente, tá?
E a mesma coisa aqui a atividade, ó. Você vai colocar em fração e vai colocar em número decimal. Fração, número decimal. A mesma coisa, você vai pintar aqui, ó. 4 décimos, você vai pintar 4 figuras. 9 décimos, você vai pintar 9. Tá? Aqui a mesma coisa, a figura de baixo. Pinte algumas partes. Ó, a figura abaixo está dividida em partes iguais, tá aqui. Pinte algumas partes dela e depois escreva uma fração e um número decimal para representar as partes que você pintou em relação ao todo. Então, isso aqui é uma resposta sua, tá? Você vai pintar quantas partes você quiser e vai colocar aqui a fração dela e o número decimal, tá bom? Tá difícil? Não, gente. Olha aqui, ó. As figuras a seguir estão divididas em 10 partes. Letra A. Escreva um número decimal que pode representar a parte colorida de verde em cada figura. Número 1. Tem quantas partes coloridas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7 décimos. E assim sucessivamente, tá? Olha, 5 décimos indica a metade de uma unidade, tá? É como se eu dissesse isso aqui, ó. É como se eu falasse meio, né? 5 décimos mais 5 décimos é igual a 1. Ó, 1 inteiro, tá? Esse 1,0 nós chamamos de 1 inteiro, tá? Nós temos aqui um número inteiro, 1. Vocês lembram que eu falei no começo que depois da vírgula são os décimos? São os décimos. E antes da vírgula nós chamamos de inteiro, tá? Inteiro, ok? Chamamos de inteiro. Então, meio quer dizer a metade de um inteiro, tá bom? Dos números que você escreveu no item A, qual indica mais do que a metade de uma unidade? Quando eu falo mais de uma metade, quer dizer que está acima de 5, tá bom? Menos da metade de uma unidade, que está abaixo de 5, ok? Observe as camisetas, de acordo com a imagem, complete a frase usando números decimais, tá? O total de camisas, qual o total de camisas? Do total de camisas brancas e azuis, assim. Vocês vão dizer o total de camisas brancas e o total de camisas azuis, mas em forma de números decimais, tá? Então, turminha, aqui, ó, é a mesma coisa que a gente vem explicando, ó. Quando eu falo um inteiro, já até falei muito isso em sala. Quando eu falo um inteiro, é a figura toda pintada, tá? Todinha pintada. Então, eu tenho aqui um inteiro. E aqui é uma parte que está pintada. Então, nós temos 1 inteiro e 3 décimos. 1 inteiro e 3 décimos, tá? E assim sucessivamente. Então, Deus abençoe vocês.